embora. Entendi. Aí é o ponto errado de fazer. Foi interessante, você falou aqui, você puxou a questão da escola. Eu vi gente mandando aqui no chat falando sobre homeschooling. Não sei se você sabe como é que tá essa questão de homeschooling no Brasil e, pelo que eu entendi, muitas escolas não conseguem lidar com com a questão da superdotação. Você acha Uhum. que nesse caso o homeschooling seria mais... Assim, sei lá, o pai tá olhando, Sim. tá ouvindo aqui o que você tá falando assim, cara, eu acho que o meu filho ele Uhum. tem isso daí. Se eu Sim. colocar ele num sistema educacional tradicional, eu vou ferrar com a vida dele. Sim. Porque ele vai criar um monte de crenças sobre ele que não são verdade. Uhum. Então eu vou, de certa forma, proteger, mas ao mesmo tempo deixar com que ele expresse essa inteligência. Sim. Você acha que é um... É um caminho possível e é extremamente interessante quando o indivíduo consegue manejar isso, né? O grande problema do homeschooling não é a questão da escola, da aprendizagem. Assim, minha opinião, tem gente que vai discordar e vai dizer, não, eu preciso, eu defendo que o indivíduo tenha uma escolarização tradicional. Eu defendo que o indivíduo tenha a melhor forma dele conseguir aprender a buscar o seu interesse e desenvolver suas potencialidades. Se isso naquela família é na escola, beleza, se é naquela família, na outra família é em casa. A questão do homeschooling principal é a questão de tempo dos pais ficarem longe da criança. A questão de, sim, você vai ter... Não sei se você tem filho. Não tenho. Se você tiver um filho de 6 anos, por exemplo, não, de 6 anos, vamos colocar 4 anos. Ele vai demandar muito a tua atenção. Então, assim, quase que você não vai conseguir fazer nada quando ele tá em casa. Porque ele quer a tua atenção o tempo inteiro. Ele quer Entendi. brincar com você, ele quer te perguntar coisas, ele quer subir no colo. Então, vai lá, com 2 anos, isso é muito intenso. Você tá vivendo pela criança. Uhum. 4 anos já é diferente. Ele já faz as coisas dele, já fica um bom tempo sem você. Mas, principalmente pra mãe, quando ela tá em casa, a atenção dela fica muito voltada pro filho. Mesmo que ele tá estudando sozinho no quarto dele. Ela tá ali e ela meio que não consegue, às vezes, desligar pra fazer as coisas dela. Ela tem um percentual de atenção dela que tá Percentual, toda... exatamente. Igual esse que a gente fala, tá com o celular perto, eu tô meio que prestando atenção ali. Uhum. Beleza, você tá conversando, mas sabe que aquele objeto tá ali. A mãe tem esse afeto muito direcionado pro filho, ele tá. Então, a principal questão que tem que se levar em consideração, além da questão de aonde vai ter o melhor tipo de ensino e tudo mais, é essa da viabilidade. E da viabilidade ao longo do tempo e tal. O ideal seria que a pessoa pudesse sair de casa e estar num ambiente muito legal e voltar para casa, porque isso é o mais interessante para todo mundo, né? O filho vai aprender a se separar dos pais, a sair de perto, sustentar essa angústia de separação, lidar com a falta dos pais, aí ter um outro grupo, um outro lugar e depois voltar. Às vezes não acontece essa possibilidade do indivíduo aprender e ficar bem nesse ambiente. Então, às vezes, eu já tive casais assim que eu já atendi, já orientei, que a gente olhou e disse: não tem como esse indivíduo ficar na escola. Não tem como, vamos fazer o possível, vamos organizar toda a questão, levar os documentos para a escola, me coloquei à disposição de conversar com as coordenações e tal, porque não tinha como. O indivíduo estava numa forma ali insustentável. No caso, esse indivíduo tinha sido diagnosticado com superdotação. Era superdotado e tinha outras comorbidades junto com a condição, né? Tinha ansiedade, tinha pânico, tinha toque, tinha várias outras questões. E ele não conseguia ficar ali, não conseguia ficar mais. Então tinha que tratar ele para tentar botar num outro lugar, naquela escola já não dava, tinha que botar ele numa outra escola. Então tem esse ponto, assim, que é o ponto de... É uma questão que envolve várias questões, vários problemas ao mesmo tempo. O problema de um indivíduo num lugar onde o interesse dele e o desafio, ele consegue aprender, se sentir motivado, interagir. Ao mesmo tempo, a mãe consegue ter um tempo, o pai consegue ter um tempo, conseguem se organizar. Então tem que levar em consideração todas essas questões. Como é que tá hoje em dia o homeschooling no Brasil? Aos 4 anos você tem que colocar o filho na escola. É uma questão de legislação. Então, alguns pais, eles começam a buscar
orientação judicial para isso. Eles começam a trazer esses documentos, essas coisas todas que comprovam que o filho tem essas dificuldades de se adaptar, que aquele ambiente ele não tá legal para ele, e eles tentam fazer isso via judicial. Então, algumas famílias optam por isso, e para algumas famílias isso é o melhor caminho, né? Então, é uma questão que eu não diria para ninguém, assim, a priori, que é o melhor caminho escola ou homeschooling, porque o caso específico tem que ser avaliado todas essas questões. Às vezes você diz, homeschooling para criança é a melhor coisa do mundo, mas para mãe não. Entendi. Então é melhor você encontrar uma escola que não seja tão adequada e a mãe vai conseguir ter saúde mental, porque se a mãe não tem saúde mental, a criança vai ficar desestabilizada. É muito difícil de uma criança estar num lar que tem um dos pais muito desestabilizado e ela não ter alguma questão também. Interessante. A avaliação ela não é só sobre a criança, não, é sobre os pais, é sobre todo como mundo. que isso vai afetar o ambiente dela, porque às vezes vai ser muito pior para ela estar ali naquele ambiente, porque a mãe não tem o perfil de estar, ou o pai, eventualmente, não tem o perfil de estar com uma criança o tempo inteiro ali. Pô, isso é interessante. Isso você ajuda a fazer. Sim. E também ajuda a entrar em contato com a escola e essa parte da legislação, laudos, essas coisas. Eu presto consultoria para os pais, assim, assim, entender como está funcionando e a gente conseguir decidir o que fazer. Tem um amigo meu também que é advogado, que também consegue ajudar nessa parte de legislação. De fazer o processo de defesa. O meu filho não consegue, então vamos fazer isso. E é uma questão que eu consigo ajudar e tem muitos pais que buscam isso, assim, eles não sabem, literalmente eles não sabem o que fazer, porque eles não conseguem muitas vezes ver essa condição, ver esse cenário complexo todo. Às vezes eles olham só a necessidade do filho. Então eles falam, preciso tirar meu filho dessa escola, pôr em outra, e eu acho que isso é a melhor opção. Às vezes eles não estão enxergando alguma coisa que a gente pode ajustar. Enfim, é uma questão que tem várias peças, é uma maquinaria gigantesca, você tem que olhar todas em conjunto para você ver aonde você mexe, né? Então esse é um negócio que eu ajudo também os pais, geralmente eu atendo o casal, né? Os dois pais eu atendo junto, pra gente entender o que o pai vê, o que a mãe vê, né? O que os dois concordam e aí recebo laudos, documentos, a gente analisa toda essa questão e às vezes a gente se coloca à disposição também de falar com a escola. Entendi. Né? Então, coloca o coordenador pedagógico, coloca a professora que mais tem relação com ele e a gente conversa com ela para entender o que ela vê da criança. Ou às vezes a gente faz uma ponte terapêutica, né? O que é isso? Tem uma pessoa na escola que consegue lidar melhor com a criança. Aí a gente fornece o conhecimento para ela de como lidar. Né? Então é uma questão que às vezes a gente não precisa modificar tanta coisa, porque tem uma pessoa ali, e geralmente tem uma professora que ela olha pro indivíduo e fala, eu entendo o sofrimento dele, eu entendo o que ele tá passando, né? E tem outras que não entendem, aí aquela entende, ela quer ajudar, ela se aproxima da mãe e fala, o que a gente pode fazer? O fulaninho não tá bem e tal, mas eu vejo que ele tem um potencial. Ela aposta na criança. Entendi. E aí, com essa pessoa, a gente consegue ter um canal muito bom de trabalho, assim, a gente consegue ajudar muito a criança através dessa pessoa, fornecendo para ela o conhecimento de como a condição funciona, entendendo como que aquela criança tá naquele ambiente, o que dá para mudar, né?